Nas últimas semanas, me acompanha aqui, a gente tem recebido muita reclamação, as pessoas falando sobre a falta d'água, a irregularidade na falta d'água no interior do estado, aqui na capital. Estamos recebendo aqui um dos diretores da Companhia de Saneamento, responsável por essa situação, tanto em Aracaju quanto no interior. É o doutor Anderson. Muito obrigado por sua presença aqui, doutor Anderson. Eu que agradeço. A gente sabe que a gente está num período de estiagem prolongada. Isso é fato, e nesse período, com a escassez de chuva, os poços também não têm muita água. Mas todo ano é essa mesma coisa. E a gente conversa com a Companhia de Saneamento de Sergipe e diz, não, estamos fazendo manobras. Essas manobras nunca são feitas, são planejadas para que no outro ano isso não ocorra? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Antecipadamente agradeço o espaço. No período que a gente está passando, muito importante a gente discutir as questões com relação ao abastecimento de água. Muito pelo momento, né, como você falou, pela questão climática, né, e em virtude disso o consumo aumenta exageradamente, eu posso chamar assim. Cidades que a gente abastece com volume X, nesse período você aumenta aí entre 30%, 40%, 50% às vezes. Existe sim várias ações feitas ao longo do ano, ao longo de toda a parte, enquanto não chega esse período pior, mas inevitavelmente os mananciais eles vão se exaurindo. A gente tem conversado muito, você é uma pessoa muito inteirada com relação a esse assunto, e a gente coloca aqui uma preocupação que é da Companhia de Saneamento de Sergipe, mas que tem muito a ver com as ações da própria população, consumo racional, enfim. Problemáticas tipo Malhador, tipo Tobias Barreto, como você citou, onde a DESO tem um ponto de captação e não tem outra alternativa. Então você precisa tirar daquele ponto, afinal de contas a gente não produz a água, a gente não cria, a gente não fabrica água. A gente pega a água no manancial que está lá disponível e traz para essa população. Lá em Tobias Barreto especificamente, só tem um manancial que abastece toda a cidade? O assunto de Tobias Barreto hoje é o mais periclitante de todo o estado. Ontem eu estava em Salvador, em uma reunião com o secretário de Infraestrutura de lá, com o secretário de Meio Ambiente, de ordem do governador do estado, que esteve em Itapicuru na sexta-feira, foi pessoalmente, então ele tomou isso como um assunto dele, ele foi pessoalmente conversar na prefeitura e de lá determinou que a gente, nós técnicos, toda a DESO, técnicos da prefeitura de Itapicuru, da prefeitura de Tobias Barreto, se dirigissem aos órgãos da Bahia, que são eles quem liberam uma obra que a gente está fazendo e que foi suspensa temporariamente em virtude de algumas licenças e da necessidade. Então, só para entender, vocês estão querendo pegar água em Itapicuru na Bahia, e por causa disso precisa de licença, tipo licença da DEMA. Exatamente. Aqui é a DEMA, lá é INEMA. Certo. Então tem a liberação dos poços, a gente teve a reunião com o secretário do Meio Ambiente lá e com a diretora do INEMA. Tem alguma previsão para essa liberação? Não, ontem mesmo já foi liberada a retomada da execução da adutora, que essa é a obra que mais demora, né? E até segunda-feira a gente apresentando, entre hoje e amanhã, alguma documentação que ficou faltando, coisa simples, a diretora do INEMA se colocou à disposição para liberar isso o mais rápido possível. Mas a pergunta que você fez com relação ao único manancial, é muito importante as pessoas terem conhecimento disso. Hoje, Tobias Barreto, ele é abastecido através da barragem do Jabiberi, que é uma barragem de acumulação. Você recebe água durante o período chuvoso e utiliza essa água durante todo o ano. Ocorre que, historicamente, essa barragem nunca sofreu um colapso. Ela nunca deixou de ter o aporte da questão pluviométrica. O que ocorreu agora? O que teve esse ano. Então, nós fomos pegos disso, assim, surpresa, somente no mês de agosto, que a gente teve certeza que as chuvas não viriam, porque já era o final do período chuvoso, e a gente teve aí esses 2 meses e meio, 3 meses, para se planejar, licitar uma obra de 7 milhões, implantar essa adutora, que são 11 quilômetros, para que não ocorra o colapso total em uma cidade como Tobias Barreto, que são 35 mil pessoas. Temos participação do telespectador aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Sou Clesiana, moradora do loteamento Santa Mônica, em Itabaiana. Queria fazer uma reclamação, pois aqui no loteamento está tendo uma falta de água enorme. Em uma semana, um dia ou 2, sempre ficamos sem água. Isso não existe. Obrigada. Esse caso de Clesiana, o pessoal também lá tem falando da barragem ali da região, tanto de Itabaiana, parece que é Jacarecica, se eu não me engano. Areia Branca e também tem outra de Ribeirópolis também, que está numa situação complicada. A problemática ali, em Itabaiana, eu, inclusive, antes de ser diretor, antes de ser superintendente, fui gerente em Itabaiana, conheço um pouco melhor. A cidade cresceu demais.
Quem chega em Itabaiana hoje, nessa área do Santa Mônica, do Quiara, aquela região é uma coisa absurda, assim, de crescimento. Então, o que a DESO veio fazendo? A gente está licitando, já foi licitado, na verdade, uma obra... Essa daí é a barragem de João Ferreira, em Ribeirópolis, certo? Mas essa não atende essa região. Não. Mas atende lá a cidade de Ribeirópolis? Também não. Ribeirópolis são poços. Essa barragem aí, na verdade, ela é salinizada, a gente nem usa ela. Certo. A questão de Itabaiana, ela só vai ser solucionada definitivamente quando da conclusão das obras de duplicação da altura do Agreste e da execução de uma nova ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, que vai ficar, hoje já é em Areia Branca, continua lá, mas numa área maior. Então a obra já foi licitada, são recursos federais. Então, enquanto isso, vocês estão fazendo aí, rodízio de manobra. E aí, Itabaiana. Nesse período do verão, é inevitável você, com o volume que tem, de 20, 30 anos, a população que cresceu, numa época de maior consumo e de baixa produção, porque não é essa barragem, mas é a barragem do Jacarecica, que fica entre Areia Branca e Itabaiana, e a barragem da Cajaíba, que fica entre Campo do Brito e essa daí que é do Jacarecica, então, em Itabaiana, essa que abastece a região de Areia Branca e Itabaiana. Essa está me parecendo que é a da Cajaíba. Certo. Pelo aspecto. Essa é Cajaíba. Essa é Cajaíba. Ok. Mas, enfim, o volume menor, o consumo maior, e aí é onde eu saliento, Ricardo. E agradeço mais uma vez o espaço que você dá à DESO, e por isso que a gente atende vocês na hora que vocês assim, tiverem necessidade. É a gente informar a população que não há o que se fazer se essa barragem secar. Então o consumo ele tem que ser mitigado. Aí você pode pensar, mas a DESO ela vende do serviço, ela vive dos serviços que vende. Mas eu prefiro ter uma perenidade no abastecimento do que, por exemplo, Tobias Barreto ficar sem água. E a gente ter que correr atrás de um outro estado para poder trazer água para cá. Anderson, a gente vai perguntar agora sobre um problema que ocorreu aqui em Aracaju. As pessoas estão reclamando, Conjunto Bugio, Almirante Tamandaré e outras localidades. E também em Pirambu, que ocorreu há cerca de 3 semanas e que até hoje as pessoas dizem, olha, a água não está regular aqui na cidade, não. Fica aí, a gente vai para o recado da Popstar e volta já. Muito bem. Está comigo aqui, continua? Então vamos continuar então. Pirambu, qual é a situação lá em Pirambu? Pirambu funciona com uma bateria de 2 poços, né? Um outro poço que foi desativado há muito tempo, a gente usa às vezes ele. E um desses poços ele sofreu um colapso. Ele caiu uma bomba dentro e então você não tira a vazão suficiente. O que a DESO tem feito ao longo dessas 3 semanas? Um rodízio provisório ali dentro da própria cidade. Não é sem água. Na cidade de Pirambu, ela é uma cidade abastecida, normalmente durante todo o ano, e eventualmente, quando acontece um caso desse, a gente precisa manobrar para que a água chegue nos pontos mais altos. Hoje está sendo concluída a perfuração do poço para substituição ao poço que foi inviabilizado. Vizinho ali, 5 metros do lado, e então conclui-se hoje, os testes começam amanhã de qualidade de água, porque você não pode perfurar, mesmo sendo vizinho, mesmo lençol, mas a gente faz os testes. Imagino que até segunda-feira, mais tardar segunda-feira, esse poço já esteja em operação. Foi, assim repito, foi uma perfuração emergencial para substituir um poço que colapsou. Então, por isso que nessas 3 semanas a gente tem abastecido de uma forma irregular, intermitente, mas tão logo esse poço entra em operação, a coisa regulariza. Ok, então o pessoal de Pirambu, a resposta aí que insistentemente e com toda a razão, o pessoal de Pirambu sempre pedindo ajuda aqui da TV Atalaia para a situação aí na cidade. A gente vai agora ao recado da Popstar e volta já já aqui com o representante da Companhia de Saneamento. Estamos de volta aqui ao vivo com o diretor da DESO, o doutor Anderson. O pessoal de Buquim diz assim, olha, aqui no Buquim o problema é sério. Quando é no período de seca, de estiagem, o problema é a falta de chuva. Quando é no inverno, diz que as bombas são velhas. O que puder fazer para ajudar a população de Buquim? Tem recebido reclamação lá daquela região? Buquim, na verdade, não é quando chove as bombas são velhas. Quando chove, o rio suja demais. Então existe um carreamento, é um problema ambiental, inclusive. Já foi suscitado isso junto ao Ministério Público, porque se utilizam desse manancial indevidamente. Várias casas de farinha e tem um rejeito, que eu esqueci o nome agora, que é quando você faz essa operação na casa de farinha, você contribui aquilo para o riacho e você dificulta a nossa operação. E no verão é isso que a gente está comentando aqui. O que está sendo feito? Tem 2 poços que a gente perfurou em Salgado. Um deles vai servir para reforçar o sistema que abastece Lagarto, Simão Dias e Riachão. E o outro poço é para reforçar o sistema que atende Buquim através do Riacho Grilo, que leva essa água através de 14 quilômetros até chegar na cidade de Buquim. Previsão disso, no mais tardar nos próximos 10 dias. Está só na finalização do revestimento desse poço e colocada em operação. Já são ações, como você
tinha perguntado, Ricardo, ações que precedem o período da estiagem forte mesmo, porque você há de convir que o verão começou agora, mas esse calor todo, há uns 2 meses atrás, a gente já vem sentindo, mas o verão mesmo, a gente se programa para janeiro, fevereiro. Né? Para a gente encerrar, Aquidaban. Aquidaban foi uma ocorrência há 20 dias atrás, várias intermitências por falta de energia e quebras de rede. A gente está recuperando o sistema, a cidade já foi solucionada. A nossa reclamação hoje são dos povoados um pouco mais distantes dessa cidade, que daqui para o final de semana também deve estar regularizado. Aqui em Aracaju, hoje, desde ontem, teve uma falta d'água também. Uma paralisação por vazamento, sim, na região do Santos Dumont, Bugio, Jardim Centenário. 3 vazamentos, foi concluído agora às 11 horas da manhã o terceiro e o sistema voltou a bombear. Ok. Muito obrigado, viu, doutor Anderson, pela sua participação. Vou passar depois para você, para a assessoria, outros casos, que não são casos menores, assim, de localidades, para que a assessoria possa resolver. Como o caso no Fernando Collor, o pessoal disse que já tem 3 protocolos, já tem 3 semanas que o vazamento está entrando e realmente mandou um vídeo, está entrando dentro da casa dele. O pessoal lá do presídio feminino, próximo à região do presídio feminino, disse que a caixa d'água lá vazando, soltando água lá direto e tudo mais. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, obrigado. E qualquer coisa a gente volta a entrar em contato com o senhor, tá bom?